Boa noite, a alegria estarmos novamente juntos para adorar o Senhor e temos estudado sobre o culto a Deus. Nos domingos, muitas igrejas estão adorando ao Senhor, celebrando um culto de adoração a Deus, mas muitas vezes, muitas dessas igrejas não refletem como deve ser um culto de adoração a Deus. Existem cultos menos formais. Nós podemos ter um culto doméstico, você não precisa ter a formalidade de um culto como o de domingo à noite. Na própria igreja, culto de oração é menos formal, o de domingo à noite é mais formal, então tem cultos menos ou mais formais, e isso é normal. Mas os elementos de um culto a Deus que prestamos ao Senhor, eles devem existir em todos os cultos, praticamente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, que é a epístola que estamos estudando domingo à noite, ele tem nos ensinado como a igreja deve cultuar, adorar o Senhor da maneira que agrada a Deus. Você cantou hoje as músicas inspiradas nas verdades da Bíblia Sagrada, você cantou para a glória de Deus. É um elemento fundamental do culto. Estamos aqui pensando em Deus, nos colocando diante do Senhor. Obviamente Deus é Espírito, então Deus não está fisicamente aqui, mas nós estamos sempre orando, buscando, cantando, entendendo que o Senhor está presente, porque nos reunimos com esse propósito para honrar e glorificá-lo. Assim o Senhor deve receber este culto. Mas nós temos observado que a igreja de Corinto, ela tinha alguns problemas no culto. Aquela igreja estava dividida, era uma igreja imatura, era uma igreja com muitos problemas, e isso afetou vários elementos do culto. Nós já vimos no capítulo 11 que a ceia do Senhor foi afetada pelos pecados daquela igreja, e o que eles praticavam não era a ceia do Senhor, era outra coisa, mas não era a ceia. Por quê? Porque eles não faziam da maneira que agradava a Deus. E a ceia do Senhor sempre foi um elemento importante do culto a Deus. Quando chega no capítulo 12, 13 e 14, Paulo começa a tratar dos dons espirituais. Um assunto também muito importante naquela época e hoje também. E um assunto que dividia a igreja. Temos uma lição na nossa sala de novos membros só sobre os dons espirituais e outra lição sobre a igreja como corpo de Cristo, baseada em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Exatamente porque nós temos que entender a igreja nessa perspectiva. A igreja é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Jesus morreu numa cruz pela igreja. Se um dia você se desanimar da igreja, é porque você deixou de ver a igreja na ótica correta, a ótica de Deus. Deus valoriza a igreja nas suas imperfeições, nas suas falhas, nos seus defeitos, nos seus problemas, mas Deus valoriza a igreja. Por isso, Jesus morreu numa cruz pela igreja. Óbvio que isso não é para justificar os erros das igrejas, não. Existem aqueles elementos fundantes que toda igreja tem que ter. Por exemplo, proclamar fé no Senhor Jesus Cristo, fundamental de toda a igreja. Jesus como único Salvador, o único mediador, Deus Filho, junto com Deus Pai, Deus Espírito Santo, não havendo outra pessoa que é Deus. Então são elementos fundamentais da igreja, de uma igreja bíblica. Outro elemento, a Bíblia como única autoridade de fé e prática. Então, tudo que nós fazemos na igreja é fundamentado na Bíblia Sagrada, porque Deus se revelou através desse texto, dentro de uma leitura inteligível, compreensível, uma leitura natural, não uma leitura mística, mágica ou misteriosa. Não tem mistério na Bíblia, Então, pelo contrário, a gente tem que perceber o que é que a Escritura está dizendo, e não é difícil perceber isso. Então, Paulo fala no capítulo 12 sobre o corpo de Cristo, porque os crentes de Corinto, eles estavam disputando para ver quem era o mais espiritual. Alguns achavam que por ter o dom de línguas, eram mais espirituais do que outros que não tinham esse dom. Há um dom lá em 1 Coríntios 12 chamado dom de socorro. Talvez seja o dom da misericórdia ou da ajuda. Era aquela pessoa que tinha um dom do Espírito para ajudar alguém.
Aquela pessoa que percebe, aquele irmão está com problema. Eu não percebi, mas aquela pessoa que tem um dom do Espírito, do socorro, da ajuda, percebeu. Então ela corre lá e já vai ajudar. É um dom espiritual. Mas esse dom, ele não aparecia muito na igreja. Diferente de quem falava em línguas, né? Falava coisas estranhas, e aí todo mundo ficava abismado. Então acabava que essa pessoa parecia ser mais espiritual. Então os coríntios estavam nessa disputa, quem era mais espiritual, e a pretexto do uso dos dons espirituais. Então Paulo escreve o capítulo 12, pensando nisso, para unir a igreja. O capítulo 13, falando do quê? Do amor, que é um dom espiritual, que orienta como você deve usar os outros dons. Você não deve usar para si, você tem que usar para servir a igreja. Se você usa para si o seu dom espiritual, você fugiu do propósito do amor. E ele diz, olha, se você quer buscar um dom espiritual, o melhor deles é o amor. Por que vocês querem tanto o dom de línguas? E aí ele vai para o capítulo 14. Ele contrasta o dom de línguas com o dom de profecia, onde ele mostra que o que importa é ter sentido. A profecia trazia um sentido sobre Deus. O dom de línguas não trazia. Se tivesse um intérprete, então o dom de línguas se equiparava ao dom de profecia. Por quê? Porque aí haveria um sentido sobre Deus a partir daquilo que a pessoa que estava falando em outra língua dizia para a igreja. Mas enquanto ela não tinha um intérprete, Paulo proíbe que fique calado. Então, o dom de profecias, ele era mais importante do que o dom de línguas, porque produzia sentido. O dom de línguas devia produzir sentido, essa é a lógica. A essência do dom de línguas está lá em Atos capítulo 2. Os apóstolos falavam em aramaico, e as pessoas em Jerusalém, naquela festa de Pentecostes, ouviam na sua própria língua e entendiam a pregação sobre Jesus proferida pelos apóstolos. Esse era o dom de línguas. Precisava de intérprete? Não precisava de intérprete. Então isso é estranho. Por que Paulo aqui pede um intérprete? Qual o sentido falar em outro idioma, numa igreja que todo mundo fala o mesmo idioma? Então, provavelmente, aqueles irmãos, eles estavam errando em alguma coisa ali, e o apóstolo estava colocando normas para que eles não manipulassem um tipo de espiritualidade artificial. E nós temos que aprender isso. Não precisamos mostrar para as pessoas que somos espirituais. Não é o nosso objetivo, não é nossa missão, não é o nosso propósito. Temos que ser santos como Deus é santo, para a glória de Deus, para o serviço da igreja do Senhor Jesus Cristo. No dia que você pensar em ser espiritual para que os outros percebam, você já está fazendo coisa errada, né? Isso já é um tipo de pecado, certo? E então Paulo chega no final do capítulo 14 e começa a falar sobre o culto a Deus. Por quê? Dom de línguas estava no culto, dom de profecia estava no culto, e então o apóstolo quer ensinar como adorar a Deus da maneira correta. Por isso, começamos a estudar o capítulo 14, domingo passado, a partir do verso 26, com a seguinte ideia: o culto edifica a igreja quando transmite o sentido sobre Deus. Esse texto basicamente trata disso. O culto edifica a igreja quando transmite um sentido sobre Deus. Se você vai num culto e não transmite sentido, ensino, significado bíblico sobre Deus, aquele culto não é para Deus. Então, se você vai num culto para sentir emoções, se você vai num culto para ver o espetáculo, para aplaudir, ou outra coisa mais, aquele culto não é para Deus. Não, mas o dirigente disse que é para Deus. Tudo bem, ele disse que é. Mas se não transmite os sentidos sobre Deus, aquele culto ele está comprometido. Comprometido, entende? Então, o culto que nós ofertamos ao Senhor tem que transmitir sentido sobre Deus, sobre a revelação de Deus na Bíblia Sagrada. Os cânticos têm que refletir isso. A mensagem, o sermão tem que refletir isso. A nossa oração também tem que refletir isso. O culto na igreja e até o culto doméstico na nossa casa também.
tem que refletir o sentido sobre Deus. Se não, é outra coisa. É outra coisa. E não um culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas como é que a gente percebe isso? Através do texto que nós estamos estudando, a partir do verso 26. Desde o capítulo 12, desde o capítulo 10, a intenção de Paulo é tratar sobre o culto. Aqui e acolá ele fala do culto, né, de uma maneira compreensível naquela época, 1 Coríntios 10. Mas ele agora, de uma maneira mais focada, ele vai explicar isso tudo aqui. Nós começamos a ver 3 princípios que orientam o culto ao Senhor. O primeiro deles, vimos domingo passado, é que a igreja é edificada no culto a Deus quando há ordem. Tem que ter ordem no culto. E a gente vê isso no verso 26. Outros versículos tratam dessa ordem também, mas olha o verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Ou seja, tudo feito para edificação. Então tem que ter ordem. Aqui o apóstolo lhe deu alguns elementos do culto. O elemento do salmo não é ler um salmo. Aqui a expressão salmo se refere a um cântico acompanhado de um instrumento musical. Então tem que ter um cântico acompanhado de instrumento musical. Tem que ter também no culto doutrina. O que é doutrina? O ensino bíblico. Tem que ter no culto. O que é que também tem que ter no culto? Revelação. É o dom de profecia. É quando tinha, hoje não tem mais, mas quando tinha um profeta na igreja, ele trazia uma revelação de Deus ali. Mas também havia o dom de línguas. Alguém falava em um outro idioma, mas tinha que ter intérprete. E ainda outro, a interpretação desse idioma. Tudo para edificação. Era isso que norteava o culto. O culto tem que edificar. E como é que esse culto edifica? Ele tem que ter ordem. Se todo mundo fizer ao mesmo tempo, um está profetizando, outro falando em língua, a música tocando, o pastor pregando, não tem sentido. Organizado. Né? Começo, meio e fim. Naquela época, não era como hoje. Eles nem tinham relógio. Então, naquela época, eles não se preocupavam tanto com a hora de começar, com a hora de terminar. Era uma coisa mais, né, assim, tranquila, porque era o ritmo daquele povo. Nosso ritmo é diferente. Nós tem que ter um horário para terminar, porque todos temos, né, condução, tem que chegar no horário, amanhã tem outras atividades. É o ritmo do homem moderno, da mulher moderna. Infelizmente é assim. Quem dera pudéssemos ter mais tempo para adorar a Deus, mas vamos viver dentro destas limitações. Então, tem que ter ordem, as coisas organizadas para haver edificação. E começamos a observar uma segunda verdade sobre o culto a Deus, que Paulo ensina aqui. É que o culto da igreja, ele deve produzir sentido bíblico. O culto tem que produzir sentidos bíblicos. Ele não pode, digamos, um culto voltado para sentidos humanistas desvirtua o culto a Deus. E é muito comum hoje. E quando isso acontece? Isso acontece quando o homem se torna mais importante do que Deus no culto, certo? E tem muitas formas de ver isso e fazer isso em alguns cultos. E é por isso que a gente prefere ter o culto como nós temos aqui. Não enfatizando a figura humana, mas enfatizando Deus revelado na sua palavra. Então isso é fundamental, certo? E também vimos Paulo mostrando aqui, dentro dessa produção dos sentidos bíblicos, algumas normas, regras. Então nós vamos ver agora, começamos domingo passado, 3 tópicos que eram complexos no culto daquela época. O primeiro era o do falar em línguas, que vimos rapidamente domingo passado. O segundo era o de profecia. E o terceiro e polêmico eram as mulheres no culto a Deus. 3 tópicos polêmicos no culto daquela época. Que hoje nós nem enfrentamos isso. Nós, igreja mais conservadora, mais voltada para a Bíblia, né, não enfrentamos muito isso. Mas, obviamente, temos que estar sempre atentos. Revisando sobre o dom de línguas, olha as normas, verso 27, 1 Coríntios 14, 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, é a primeira norma.
Não pode ser 2 pessoas falando em línguas, no máximo 3. Eu acredito que eles não contavam o tempo da pessoa, né? Naquela época. Talvez hoje a gente contasse o tempo. Por exemplo, os irmãos talvez não saibam, mas os relatórios missionários, a gente dá um tempo de 10 minutos dentro do culto. Os cânticos, tem um tempo para os cânticos também. A pregação, tem um tempo para a pregação. Se você mexe nessa estrutura, termina 8h30. Quem quer sair daqui 8h30? Eu. Ninguém quer sair 8h30. Tá certo. Estou brincando, irmãos. Mas a lógica aqui é que tem toda essa organização. Não é por maldade. É exatamente para tudo estar programado. E aqui, naquela época, não tinha essa minúcia do tempo, mas só podia ser 2, no máximo 3. E aqui nós temos um ensino interessante, que às vezes a gente não para pensar nisso. Se eu estou falando em línguas, eu tenho que parar e me calar, para ter um intérprete, para outra pessoa falar em línguas. Eu tenho que dar a vez para um segundo. Então eu tenho que parar. E se eu quero falar em línguas e não tem intérprete, eu tenho que ficar calado. Ou seja, quem falava em línguas tinha que ter o controle sobre isso. Não é aquela coisa que vem algo e me possui e eu não controlo e eu começo a falar em outra língua. Não era assim. Se isso acontecia, era outro erro. Porque surgiu, né, década de 70 para cá, manifestações do Espírito Santo que as pessoas não se controlavam. As pessoas não se controlavam, saíam rolando no chão, é o Espírito Santo. Pregava na parede, é o dom da lagartixa. Tinha essas coisas, né? Tinham muitas manifestações esquisitas, parece brincadeira, mas é verdade. Isso aconteceu, não sei se ainda acontece. E diziam, é o Espírito Santo de Deus. Isso nas igrejas. É incontrolável. Não, não é o que a Bíblia diz, não. Se você tem um dom como dom de línguas, você tinha que ter o controle de parar. Se eu não tenho quem interprete, eu tinha que me calar. Entende? Então é controlado. Não é uma coisa que vem um espírito e me possui e eu não tenho controle. Isso não era assim. Paulo está dizendo. 2, no máximo 3. E isto sucessivamente, um depois do outro. E haja quem interprete. Tinha que ter um intérprete. Em Atos 2 não precisava de intérprete, porque a lógica do dom de línguas é exatamente a autointerpretação, né? Eu falo no aramaico e os irmãos que estavam em Jerusalém entendiam na sua própria língua. Para que um intérprete? Se tem que ter um intérprete aqui, num povo que todo mundo falava grego, algo está errado. Paulo não julga os irmãos. Paulo não diz que eles estão errados, talvez porque ele não tenha todos os elementos para afirmar. Mas ele viu que está estranho. Esse dom de línguas não está normal. Então, ele, como apóstolo, o apóstolo, ele podia trazer novas revelações dadas por Deus. Certamente o Senhor o instruiu a isso. Paulo fez isso lá em Atos 7 também, sobre o crente que tem um cônjuge incrédulo e abandona, está livre, né, para um outro casamento. Isso só tem ali na Bíblia, a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Ele, por ser apóstolo, ele pode formular certas normas para a igreja, porque lá em Efésios 2:20 diz que a igreja é fundamentada sobre o ensino de Cristo e dos apóstolos. Entende? Então aqui, Paulo está dizendo exatamente isso. Tem que ter intérprete, para evitar erros no uso do dom de línguas e no culto. E ele diz no verso 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então fale com você mesmo, no seu dom de línguas, e fale com Deus. Não tem intérprete? Cale-se. Imagina a pessoa, o irmão, está lá no culto, e ele falando em línguas lá, e não tem intérprete, e ele não se cala. Tinha que ter algum irmão na igreja, para chegar lá e dizer, irmão, não pode. Talvez os pastores, os diáconos, não sei, iam chegar lá naquele irmão, vamos parar, porque você está fora do que o apóstolo escreveu na epístola. O culto tem que ter ordem. O culto tem que ter ordem. Se levantar alguém aqui, eu tenho uma profecia. Não, deixe sua profecia para outro dia, em outro lugar. Aqui não. Não, vamos aceitar. O pastor foi grosso. Não é por querer, mas às vezes é o jeito. Entendem? Então, aqui na igreja de Corinto, talvez isso tenha acontecido. Uma pessoa quis falar em línguas e teve que os pastores, os diáconos, chegaram lá e disseram, não pode. O apóstolo disse que tem intérprete. Tem um intérprete aqui para esse irmão? Não, ninguém sabe interpretar esse negócio.
Então, cale-se. É a norma, é a lei. Culto tem ordem. Não tem como ter um culto que todo mundo faz o que quer. Não existe isso, certo? Bem, isso foi sobre o dom de línguas. E depois o apóstolo, ele falou sobre o entendimento do dom de profecia. Então, dom de línguas, agora dom de profecia. No culto, quais as normas para o dom de profecia? Lembrando, esse dom de profecia, nós já explicamos, é Deus revelando se aquela pessoa, um profeta, como Ágabo, profeta do Novo Testamento, e esse profeta apresentava a revelação para a igreja, certo? É diferente da pregação. Por que que é diferente? Porque no dom de profecia, aquela revelação vinha direto de Deus e o profeta falava. O profeta não precisava estudar, pesquisar, elaborar, escrever, nada disso. Era algo na hora. O sermão, a pregação, é algo que requer estudo, escrita, reflexão, e é uma exposição, é diferente, certo? Mas, em um certo sentido, é apresentar a palavra de Deus, certo? Depois nós podemos entender que tem palavra de Deus, revelação de Deus, que não foi registrada na Bíblia. Lembra do texto lá de João capítulo 21, que se fosse escritos livros, tudo que Jesus ensinou e fez, os livros não caberiam na terra. Então tem muita coisa que o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, pregou e fez, e que nós não sabemos. Não foi inspirado. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Mas muito do que Jesus fez e pregou não foi inspirado na Bíblia. Então a inspiração é a preservação da revelação de Deus. Foi preservado, inspirado, aquilo de Jesus que Deus queria que nós soubéssemos, que está aqui nos evangelhos e em outros textos das epístolas, certo? Para nós entendermos isso. Mas aqui o dom de profecia é diferente. Algum irmão se levantava na igreja e falava a revelação direta de Deus. Nós entendemos que esses dons cessaram, até porque a palavra de Deus está completa, ela é suficiente para edificar a igreja. Naquela época não era assim. Olha então o verso 29, 1 Coríntios 14, 29. Diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Então aqui também tem normas para os profetas, não era só para quem falava em língua, não. Para evitar o quê? Excessos. Talvez até na profecia tenham ocorrido excessos lá na igreja de Corinto. Então, primeira norma: 2 ou 3 devem apresentar uma profecia. Mais do que isso, não. Outra norma é sequencial. Não fala 2 ou 3 ao mesmo tempo. Fala um, depois fala o outro. Então, o culto naquela época era um pouco diferente do culto de hoje. Hoje tem um pastor, um pregador que apresenta a mensagem da palavra de Deus fundamentado no texto bíblico. Naquela época, havia os que falavam em línguas, que traziam alguma mensagem de Deus, mas tinha que ter interpretação, e havia os profetas que traziam também a revelação de Deus. E havia também o pregador. Havia também, que ele chegava e apresentava o ensino, normalmente, do Antigo Testamento. Jesus, por exemplo, quando chegava na sinagoga, apresentava um texto lá de Isaías 61, quando foi lá em Nazaré, na sinagoga, Lucas 4. Então, Jesus estava pregando, não foi revelação. Ele pregou um texto bíblico. O apóstolo Paulo, quando ia nas sinagogas, pregava os textos do Antigo Testamento também. Então, havia essa pregação dos textos bíblicos naquela época também. Então, havia dons de línguas, revelação direta, pregação estudada do Antigo Testamento, cânticos. Eu acho que o culto naquela época era bem extenso, não é? Que haviam cânticos, 2 ou 3 falando em línguas, 2 ou 3 profetizando. E ainda a pregação era um negócio bem mais extenso. Eu acredito que era o comum e o normal naquela época. Mas tem um detalhe da profecia que parece o intérprete do dom de línguas. Tinha que ter alguém que julgava a profecia. Olha o detalhe. Outros julguem. Isso se refere também
aos profetas que vão discernir o ensino bíblico. Haviam falsos profetas, naquela época também. Então, se uma pessoa proferisse algo, apresentasse uma profecia, tinha que ter algum profeta ali que avaliasse para dizer, é de Deus. É essa expressão que a gente entende no dom chamado discernir os espíritos. Discernir o espírito não é conhecer o nome dos demônios, não. Discernir o espírito é saber se o ensino é de Deus ou se não é de Deus. Isso vem desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 13, do verso 1 em diante, é dito que poderiam surgir falsos profetas. Então, tinha que ter cuidado para não seguir o falso profeta quando ele ensinava a idolatria. Então, lá em 1 Coríntios 13, isso aparece muito claro. Já naquela época haviam falsos profetas. Então, aqui, se alguém se levantasse para apresentar uma profecia, uma revelação de Deus, tinha que alguém avaliar. Está ligado? É de Deus? Olhava no Antigo Testamento, se combinava e tudo com as Escrituras, e aí havia um tipo de julgamento sobre isso. Veja como era importante essa questão da profecia. E lembrando que profecia aqui necessariamente não é profecia futurista, é uma revelação de Deus. Nós entendemos que essas revelações cessaram, a Bíblia, a palavra de Deus está completa, os dons de línguas cessaram, porque não é mais necessário o uso desse dom espiritual hoje, existem outros dons espirituais, e entendemos que a igreja está noutra fase, uma época de maturidade, proclamando o evangelho para a glória de Deus, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. No período do primeiro século, o Novo Testamento estava sendo escrito, as igrejas ainda eram muito frágeis, os pastores estavam sendo ainda treinados, a doutrina ainda formulada, os apóstolos eram vivos, os apóstolos eram os veículos da revelação de Deus no Novo Testamento, eram os que autorizavam a palavra de Deus naquela época, então ainda estava num processo de maturidade para a igreja, como a gente encontra hoje. E também, outra norma importante sobre a profecia no culto, é que cada profeta deveria falar um de cada vez. E aí, importante, a própria revelação que vinha de Deus, o profeta controlava. Ele tinha que parar para outro começar. Não era uma coisa descontrolada, sem nenhum tipo de controle ali, certo? 2, no máximo 3. E o verso 31, porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Qual o propósito da profecia? Conforto, edificação, consolo. Quando a gente vai lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, que é um texto que fala sobre o arrebatamento, o propósito daquele texto sobre a volta de Cristo para levar a igreja, a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, para arrebatar a sua igreja, o propósito desse texto é conforto, edificação, consolo. Então, toda profecia visa isso. Profecia não é só para falar de curiosidade. Profecia é para confortar a igreja que está sofrendo. A igreja do primeiro século, lembra disso. Sempre que você lê o Novo Testamento, a igreja aqui do Novo Testamento é uma igreja perseguida, é uma igreja sofredora. Não é uma igreja como nós. Nós somos uma igreja abençoada. Ninguém assim nos persegue como a igreja do Novo Testamento era perseguida. Nós temos liberdade de culto. Você chegou aqui, você sai daqui tranquilo. Mas se fosse numa situação de perseguição, talvez nem pudéssemos nos reunir publicamente. Talvez tinha que ser escondido e tudo. Alguns países proíbem esse culto aberto ao Senhor, né? E os crentes se reúnem escondidos. Isso é terrível. Mas a gente continua pregando, os missionários indo, né, escondidos ali, para levar a mensagem de salvação para estes povos que são aguerridos contra o evangelho de Jesus. Então a gente tem que louvar a Deus por esse tipo de liberdade, certo? Então, controle aqui sobre o dom dos profetas. Então, dom de línguas tem regras para o culto. Profecias tem regras para o culto. Olha o verso 31. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem
consolados, né? Então aqui a ideia é aprender a ser consolado. É isso mesmo, né? 31, 14, 31. Isso. E o 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que significa isso? O profeta tem controle. Ele não é possuído, entende? Não, o espírito não tira o controle. O profeta, ele se controla. É a mesma ideia de quando Pedro, estava escrevendo um texto da Bíblia, como a primeira epístola de Pedro, Paulo escrevendo essa epístola, por exemplo, ele não estava em transe. Ele não botou a mão aqui. Não foi assim. Não era assim. Ele não era possuído. Ele estava lúcido, podia conversar com as pessoas normalmente, e o Senhor, de modo sobrenatural, ia colocando as ideias na mente de Paulo para que Paulo escrevesse esse texto dentro daquilo que Deus queria que Paulo escrevesse, mas também considerando a personalidade de Paulo, o estilo de escrita de Paulo e as palavras, tudo foi concatenado pelo Espírito Santo, mas considerando a personalidade do apóstolo. Então ele tinha controle sobre o que ele estava fazendo. Assim também era o profeta. O profeta, ele tinha controle do seu espírito, daquilo que ele fazia. Por isso o verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então ele se controlava. Terminei a minha profecia aqui, aí vem o outro profeta no culto a apresentar a profecia dele. Então ele não podia sair profetizando, não posso parar porque Deus está me dando mais revelação, não posso parar. Pode, você se controla, isso é fundamental. E o verso 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Essa norma que Paulo está dando para a igreja de Corinto, a norma do culto, é para todas as igrejas. A de Corinto, especificamente, que é a epístola aos Coríntios, mas é uma norma para todas as igrejas. Que norma é essa? Todas as igrejas dos santos, santos aqui são os crentes, né? Todas as igrejas dos crentes, dos santos, têm que ser organizadas, têm que edificar ao Senhor. Em todas as igrejas dos santos, os dons de línguas têm que ser restritos, 2 no máximo 3, tem que ter intérprete, se não tiver, se cale. Os profetas, 2 no máximo 3, tem que ter quem julgue a profecia para saber se é verdadeira, e eles têm que se controlar, não pode ficar indefinidamente profetizando. Então, em todas as igrejas dos santos tem que ser assim. Então, se alguma igreja não anda neste ensino, ela está indo fora daquilo que o Senhor está ordenando para as igrejas. E aqui esse é um princípio para todas as igrejas. E o próximo princípio também é para todas as igrejas, que é o 34, que é um pouco mais polêmico. A norma do culto, para dom de línguas, a norma do culto, né? Isso tem que ter o sentido no culto, né? Dom de línguas tinha que produzir um sentido, dom de profecia tinha que produzir um sentido, se fosse todo mundo ao mesmo tempo não tinha sentido. E agora, no verso 34, é a norma do culto para as mulheres. Fica esquisito, porque ele estava falando de dons espirituais. Por que entraram as mulheres aqui? Verso 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Então isso aqui é bem duro. E talvez as feministas... Eita, olha aí, tá vendo? A Bíblia é machista. Olha aí, descobrimos. Mas, na verdade, esse versículo não está tentando calar a mulher, subjugando a mulher, maltratando a mulher, inferiorizando a mulher, embora pareça. Mas não é isso que esse texto está colocando aqui. O que é que está acontecendo? Essa é uma norma para todas as igrejas, não é só para a igreja de Corinto, certo? É para todas as igrejas aqui. Mas esse contexto é o de normas que tem como objetivo manter a ordem do culto. As mulheres estavam fazendo alguma coisa que estava tirando a ordem do culto. Paulo está escrevendo um texto aqui sobre o culto, sobre edificação, produção de sentido sobre Deus, dom de língua, dom de profecia. Alguma coisa... não todas, mas algumas irmãs daquela igreja de Corinto estavam fazendo errado. E o apóstolo botou uma norma para que isso não se repetisse nas igrejas.
Entende? Então o objetivo não é calar a mulher, oprimir a mulher, mas é fazer com que o culto a Deus seja um culto que adorasse ao Senhor, com sentido, falando de Deus. E veja bem, quem falava em línguas? Os homens. Quem profetizava? Os homens. E tinha regra para os homens. Então tem aqui também uma regra para as mulheres. O dom de línguas devia trazer uma mensagem sobre Deus, sobre as coisas do Senhor. O dom de profecia também, revelação de Deus. Normalmente os homens deveriam fazer isso. O pregador era um homem também. Então, um dos indícios é que algumas mulheres, aqui nesse contexto, estavam querendo ter a prerrogativa do ensino bíblico na igreja. E isso foi dado para os homens, o ensino bíblico para a congregação. Aí você diz, tá vendo? Machismo outra vez. E a gente responde, não. Por quê? Não é que Deus ele está menosprezando a mulher de forma nenhuma. O que o Senhor faz é colocar cada um dentro do seu papel. Desde o início da criação do mundo, quando não existia Israel nem igreja, Deus estruturou biologicamente, emocionalmente, psiquicamente, em todos os aspectos, mente. O homem é o líder, a mulher é a auxiliadora. E essa forma da família, ela se expande, ou deve se expandir para a sociedade e para o povo de Deus. Então, na igreja, os homens têm que ser os líderes. As irmãs têm que ajudar os seus maridos, porque eles não vão conseguir sem as irmãs. Mas se inverter, a mulher lidera e o homem auxilia, vai dar problema no casamento, e vai dar problema na igreja, e vai dar problema na sociedade, e vai dar muito problema. Mas por quê? Porque quando Deus criou homem e mulher, Deus já os criou nessa forma, nesse projeto, nessa função, cada um na sua função. Para o ser humano, parece que a mulher pegou a pior parte. Não. Quando Deus ele é caracterizado como aquele que ama Israel, a palavra que Deus usa é a mesma palavra dada para a mulher como auxiliadora. O Deus, o Pai, o Senhor soberano é auxiliador de Israel no Antigo Testamento. Não é inferior você servir e ser auxiliador. Mas dentro desse casamento, homem e mulher, alguém tem que ser o líder. E não podem ser os filhos. Os filhos não lideram o lar. O homem lidera o lar. Mas essa liderança, só para deixar muito claro, é uma liderança sacrificial, como a de Jesus, que é o cabeça da igreja, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Às vezes, irmãos, isso é muito difícil da gente aceitar, porque a nossa justiça é muito humana. Então, nós não concebemos um líder que não seja ruim. Jesus foi um líder bom. Jesus foi um líder perfeito. Jesus morreu pela igreja. Deu a vida dele para salvar os pecadores perdidos. É esse tipo de liderança que os homens devem ter. Entende? E a mulher, a esposa, deve auxiliar o seu marido nesta liderança. Mas nesse contexto de Corinto, estas mulheres casadas, a gente vai perceber que são mulheres casadas, elas estavam buscando algumas coisas. Uma delas, o ensino. O ensino que era dedicado aos homens. Jacó, a partir de Jacó teve 12 tribos, todos homens. Podia ter uma tribo de mulher, uma mulher governando. Deus não quis. Jesus andou com muitas mulheres, falou com mulheres no Novo Testamento. O Senhor Jesus foi sustentado por mulheres financeiramente no seu ministério. Mas quando ele foi escolher os apóstolos, 12 homens. Ele estava inferiorizando a mulher? Não, de forma nenhuma. O Senhor Jesus estava priorizando os papéis. E o homem que é líder é o que mais vai sofrer, provavelmente, e deve, entende? Porque ser líder da maneira bíblica e correta não é fácil, entende? Não é fácil. E a esposa tem que ser a sua auxiliadora. Esse é um problema.
Outro problema que provavelmente aconteceu é que essas mulheres, elas queriam fazer perguntas na hora do culto. Perguntas a quem? Aos profetas. Mas, e é um erro comum até hoje isso. Que perguntas eram estas? Provavelmente, aquela mulher chegava para um profeta e dizia: profeta, quantos filhos eu vou ter esse ano? O profeta, ela esperava que o profeta respondesse. Profeta, vai chover para a nossa plantação dar mais cereal e frutos? E ela queria que o profeta respondesse. Só que os profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eles não estavam dedicados a esse tipo de profecia localizada, individual, que a gente vê em algumas igrejas pentecostais, né? Tá lá um profeta e diz: olha, você vai casar com fulano, profetizei. Não era esse tipo de profecia. As profecias bíblicas se referem à vinda do Messias, à volta do Messias, ao novo céu e à nova terra. E quando se referem a pessoas individuais, é nada mais, nada menos do que Abraão, né, Isaac, Moisés. São grandes homens da Bíblia. Não é uma pessoa, a não ser que seja uma pessoa que Deus escolheu para fazer parte da linhagem do Messias. Então tem um propósito messiânico, redentor, salvador, por trás das profecias. Não são profecias de horóscopo, né? Não são profecias de saber se amanhã eu vou conseguir um emprego, ou uma promoção, ou algo assim. Essas mulheres gregas tinham na mente o oráculo de Delfos e queriam fazer dos profetas o oráculo de Delfos. É uma possibilidade. Porque Paulo mais à frente vai dizer: vocês, mulheres, perguntem estas coisas aos seus maridos. Porque a pergunta delas era uma pergunta que atrapalhava o culto. Era uma pergunta inconveniente, muito provavelmente por conta desse contexto da profecia, né? E a outra questão é que elas poderiam estar questionando publicamente os profetas e ficava desagradável. É outro entendimento, né? Tá lá o profeta falando e a mulher questionando uma coisa e o profeta ficava desconfortável porque, se fosse um homem, ele podia rebater a altura. Mas como é uma irmã, ele vai, né, ter todo o respeito com aquela irmã e tudo, e aí ele não pode rebater a altura. Esses são alguns possíveis problemas, talvez todos esses problemas estavam acontecendo ali. Então, quando Paulo dá essa norma, verso 34, norma dura: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então, significa que Paulo está tentando evitar esses problemas que aconteciam na hora do culto com relação aos profetas, perguntas inconvenientes e a tentativa de ensinar no lugar dos pastores daquela igreja. É interessante entender que, apesar desse versículo, as mulheres podem falar na igreja, porque esse contexto mudou. Não temos profetas, não é verdade? Numa assembleia, uma mulher não pode falar? Pode falar, não quer dizer que não pode falar. No culto de oração, pode falar. Mas digamos, não tem pastor na igreja, aí se levanta uma irmã para pregar? Aí alguém tem que se levantar e perguntar: mas tem um homem que prega aqui nessa igreja? Um homem que prega aqui nessa igreja? Porque se essa mulher prega, ela é a líder. Entende? E a gente inverteu os papéis. O que é que as gerações vão aprender? O que é que os nossos filhos vão aprender? Entende? Não é isso que a gente vê na Bíblia desde o início. Aí você diz: então a mulher não pode ter essa proeminência? A mulher tem que viver dentro da função daquilo que Deus escolheu para a vida dela. Como o homem tem que viver dentro da função que Deus deu para ele. O homem tem que liderar como Jesus liderou. E a mulher auxiliar. Paulo falou disso no capítulo 11, falou um pouquinho. 1 Coríntios 11, verso 6. Vamos revisar para não ficar confuso na mente da gente. Diz assim, 1 Coríntios 11, verso 6. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça,
por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, nesses versículos, Paulo está enfatizando o quê? Os papéis. Papel do homem, papel da mulher. Nesse caso aqui, qual o papel da mulher? Usa o véu, símbolo de que ela é uma mulher casada, né, e tem o seu marido. E ela deve respeito ao seu marido e seguir a liderança do seu marido. E o homem não deve usar véu. Por quê? Porque ele é o líder, é o homem, ele é casado com uma mulher, mas ele não necessita usar o véu. E Paulo explica isso aqui. Aí olha o verso 11, 1 Coríntios 11, verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Olha, começou a igualar. Em funções, homem e mulher são diferentes, mas em essência, eles são iguais. Entende? E aí ele diz, ó, um não é independente do outro. Verso 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Então Paulo está dizendo, o homem é o líder, a mulher é auxiliadora. O homem não usa o véu, a mulher usa o véu, em sinal de submissão ao seu líder. Mas diante de Deus, os dois são iguais. Um depende do outro, um veio do outro, um precisa do outro. Entende? É isso que nós devemos entender na mente. Aqueles que não creem na palavra de Deus deturpam esse ensino, dizendo que num casamento o homem oprime a mulher. E isso pode vir a acontecer, mas é pecado e Deus não aprova. Essa não é a liderança que Jesus ensina, de um homem oprimir a sua esposa. O homem tem que fazer de tudo para que sua esposa seja feliz, bem cuidada, né, e conheça mais e mais o Senhor e tenha uma vida abençoada. O homem tem que proporcionar isso. Ele tem que ser o provedor, o protetor, o pastor da sua casa. É o que a gente vê na Bíblia. Estamos estudando isso na sociedade masculina, porque essa é a verdade. Ser líder não é ser opressor. Ser líder é servir, é amar, mas também é orientar no caminho que o Senhor ensina. Então, por conta do erro destas irmãs, Paulo ordenou, fiquem caladas na igreja. Verso 35, 1 Coríntios 14, 35. Aí Paulo diz, ainda no contexto das mulheres, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A dica está aqui, querem aprender alguma coisa. Quer dizer que elas estavam aprendendo ou de modo errado, ou fazendo as perguntas erradas, ou tumultuando o culto, porque o contexto aqui é o culto. Elas estavam tumultuando o culto de alguma forma. Por isso que Paulo deu esta norma. E em casa, converse com seu marido. Por quê? O homem é responsável pelo seu lar. O homem é responsável pela sua esposa. O homem é responsável pelos seus filhos. Lembra de Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecaram, e Eva parece que estava mais, né, ativa na história da tentação ali. Mas quem foi que Deus chamou primeiro? A responsabilidade? Adão. Porque ele é o responsável. Então você casou, você é responsável pela sua esposa. Se ela não anda segundo a vontade do Senhor, você é o responsável por ela. Ela também é responsável por ela, diante de Deus. Mas você é responsável por você e por ela. E pelos seus filhos. Isso é ser líder. Você é o responsável. Você vai ser cobrado por Deus por isso. Então você tem que edificar a sua esposa, edificar os seus filhos em amor, em consideração, em conversa, não como opressor, não com aquela pressão, mas com amor. E por fim, e essa parte é bem rápida, uma terceira verdade sobre o culto é que o sentido no culto provém da obediência ao Senhor. Nós vimos que um culto, ele tem que ser organizado, tem que ter ordem. O culto da igreja, ele deve produzir sentido, isso para que haja edificação, tem que ter ordem, tem que produzir sentido. As línguas não estavam produzindo sentido, as profecias, algumas não estavam produzindo sentido, e algumas mulheres não estavam deixando produzir sentido no culto. Sentido aqui é o quê? Significado bíblico, significado sobre Deus. Então isso tem que estar no culto. E a terceira verdade é que o sentido no culto provém de quê? Obediência ao Senhor. E aqui Paulo diz no verso 36, porventura,
A palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? E aqui Paulo falou isso, perguntou de modo irônico, porque os coríntios sempre achavam que estavam certos. Entende? E Paulo está dando norma. E ele diz, é só vocês que têm a verdade? É só vocês que estão certos? A palavra de Deus veio do meio de vocês? Só de vocês? É só vocês que recebem a palavra de Deus? Aí Paulo diz, eu sou apóstolo. Eu não tenho a palavra de Deus? É o que Paulo está dizendo aqui. Segunda epístola aos Coríntios, esta igreja começa a questionar o apostolado de Paulo. Talvez porque Paulo foi duro com essa igreja. E eles começam a dizer, você não é apóstolo. Haviam outros falsos apóstolos chegando naquela igreja e minando a mente daqueles irmãos. E eles começaram a duvidar de que Paulo era apóstolo. Então a segunda epístola basicamente trata disso de modo geral. Então Paulo está criticando, né? Só vocês que sabem da palavra e o que eu estou dizendo não é verdade não? Então, verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Então, ser profeta, ser espiritual, não é só apresentar o espetáculo, entende? Ser profeta, ser ou espiritual, não é só trazer uma profecia, não é só trazer línguas, mas é essencialmente o quê? Obedecer o mandamento de Deus. Paulo aqui deu vários mandamentos, ordens, para o uso do dom de línguas, para o uso da profecia, para a fala das mulheres no culto, que ele cortou, não fala no culto, a mulher está tumultuando. E por que é que ele diz isso? Porque são mandamentos para regular o culto. E ele diz, você é profeta? Você está falando, profetizando lá? Você fala em línguas? É espiritual? Então obedeça o mandamento que eu estou dando. Isso é ser profeta. Isso é ser espiritual. Como você profetiza no culto e não obedece à palavra do apóstolo? Ele é apóstolo. Tinha que ser obedecido naquela época. Então, o que dizer das igrejas modernas? E aí, tudo isso que a gente vê é para refletir. O que é que eu digo das igrejas modernas? Os cultos são uma verdadeira atração, são um evento. São muito semelhantes a shows mundanos, muito parecidos. Você se converteu aqui, aí vai para uma igreja que é praticamente um show. As memórias daquilo que você viu, daquela perversão, todas vêm na sua mente aqui. Não tem como não ser. Então, como viver nesse tipo de culto? Acredito que são igrejas que não estão andando em obediência às normas que o Senhor deixou. Então, o culto ele tem que produzir sentido. As igrejas modernas, elas procuram cultos que produzem sensações. Não queremos sensações, queremos sentidos bíblicos, conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus Cristo. As emoções vêm, mas nós não estamos aqui procurando as emoções. Elas vêm quando você ora, quando você canta, quando você lê a Bíblia. É normal, é maravilhoso. Mas o culto a Deus não é para produzir emoções, não é para produzir esse êxtase para que os seres humanos se sintam bem. Imagine, a igreja do Novo Testamento é a igreja perseguida. E esse é um modelo de igreja. Imagine se um dia nós formos perseguidos. Como vai ser o nosso culto? Talvez nem consigamos ter um piano. Talvez os instrumentos mais de carregar assim no braço, não é? Talvez a gente tenha que cantar baixinho, que se ouvirem, vão pegar a gente. E vão prender, a gente não vai mais poder pregar o evangelho e adorar a Deus. Então, o culto a Deus, ele tem que ser bonito. Ele tem que ser artístico no sentido da arte bela, da beleza. Tem que ser inteligente, tem que ter sentido. Mas a gente tem que sempre prezar pelo essencial, né? É falar do Senhor para agradar ao Senhor. O culto é para Deus, não é para extrair de nós sensações. Você pode vir a um culto e voltar triste. E não tem problema. Se essa tristeza vai produzir edificação na sua vida. Você pode vir ao culto e voltar feliz. Porque essa felicidade vai produzir edificação na sua vida. O que você tem que observar não é a sensação, o sentimento, a impressão.
Você tem que observar é o que a palavra de Deus diz. E o que você tem que fazer mediante o que você ouviu da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer para agradar a Deus e para a glória de Deus. Se todas as igrejas fizessem como a Bíblia diz, nós teríamos um testemunho muito mais poderoso do Evangelho no país e no mundo, certamente. Mas vem o desejo humano, dos líderes humanos, que querem o quê? Igrejas maiores, né? Que querem o quê? A minha denominação. Então, eles vão utilizar vários artifícios que a gente sabe que existem e funcionam para agregar pessoas, né? Só que são artifícios anti-evangelho. Mascara o evangelho, né? E no verso 38, se alguém o ignorar, será ignorado. Então, se alguém nas igrejas não quer obedecer os mandamentos que o apóstolo deixou aqui, você vai ser ignorado. Se você, outra forma de traduzir esse versículo é, se alguém desconsidera, você vai ser desconsiderado. Por isso as igrejas se dividiram. Por isso tem igreja que tem um culto de um jeito, outra igreja que tem um culto de outro jeito, e está aqui na palavra do Senhor. Porque o culto a Deus e o mandamento a Deus é mais importante. E o verso 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Então ele diz, não proíba. Por quê? Porque é um dom espiritual. Naquela época estava em vigor, então tem que acontecer. Mas nós entendemos que esses dons cessaram para a nossa época de hoje. E o verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Está pensando no culto a Deus. Decência, ordem, cada um profetiza na sua vez, cada um fala em língua na sua vez, tem que ter um intérprete. Mulheres, não tumultuem o culto, perguntem em casa para o marido, né? Naquela época era diferente. Aqui o culto, eu estou falando, todo mundo já sabe que fica quietinho, né? Por quê? Porque se todo mundo começar a perguntar, eu não termino. Que nem a nossa aula da escola dominical, né? Que a gente começa e nunca termina, mas termina, mas vai devagarzinho, né? Então a ideia, aqui a gente já está muito bem treinado, depois de séculos e séculos de história do cristianismo. Mas aqui nesse momento, primeiro século, a igreja aprendendo a cultuar a Deus, então havia muitas dificuldades. Tem que ter ordem, tem que ter decência. O culto edifica a igreja quando transmite o sentido sobre Deus. Tem que ter ordem, tem que produzir sentido e devemos obedecer a estas normas que o Senhor nos dá. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e que cada vez mais ofereçamos a Deus um culto agradável. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, juntos, reunidos para te adorar, glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós e pela tua misericórdia recebe a nossa adoração. Obrigado porque podemos expressar a ti a nossa gratidão, a nossa alegria pela salvação em Cristo Jesus, a nossa alegria pela tua palavra, a nossa gratidão ao Pai porque o teu favor está sobre nós, mesmo sem merecermos. Te agradecemos por essa oportunidade de servir ao Senhor, dando glórias a Ti neste culto. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Você vai ter um tempo de oração silenciosa agora e nos reunimos em breve novamente. Culto de oração às 19h30. Boa noite e até breve.